Então sejam todos bem-vindos, o pessoal que está aqui no Pautalk, um abraço também aos nossos companheiros que estão acompanhando no Facebook a partir de agora. Recebam o nosso abraço, sejam todos bem-vindos. E também, quem vier a ouvir o nosso trabalho gravado posteriormente, receba também a nossa vibração, o nosso carinho que nós endereçamos a todos, tá bom? Vamos então iniciar, pessoal. Nós estamos no capítulo 6, né? Capítulo 6, Amparo Fraternal, não é isso? Amparo Fraternal. E nós estamos iniciando aquele caso da Cândida, não é? Aquela senhora que está quase desencarnando, né? Que os espíritos, o André Luiz e o Calderado estão cuidando a partir de agora, né? E a Julieta, a filhinha dela que está quase enlouquecendo, porque a mãe doente, somente as duas, a filha para cuidar da mãe, e as despesas do hospital estão muito altas, então ela está tendo que fazer algumas concessões, que nós vamos entender daqui a pouco. Ela está tendo que fazer algumas concessões que para ela não estão gerando bem-estar, não estão gerando saúde emocional, tá? Então nós vamos entender na sequência aqui. Então vamos lá, a mãezinha dela então falou: minha filha, né, eu tenho medo de deixar você ir com tanta dívida, né? Tenho medo de você se desviar, tal. A mãe já estava pressentindo que alguma coisa não estava boa, né? Inclusive, a mãezinha podia ter desencarnado já e não desencarnou, porque ela precisava ainda regularizar algumas questões com a filha dela. Você vê o cuidado dos espíritos, né? O carinho que eles têm com todos nós e como eles são previdentes, né? Cuidadosos. Eles sabem que para a mãezinha ficar bem no plano espiritual, ela precisa regularizar algumas questões com a filha, né? Senão ela não ficaria tão equilibrada no plano espiritual, né? Sabendo que a filha está numa situação de perigo, né? Até, tá? Então vamos continuar. Deixa eu pegar aqui. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, você vê, bem jovem mesmo, né? A enferma continuou: ouça. A enferma estava quase desencarnando, então devia estar falando com voz bem arrastada, bem difícil, né? Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida, a velhinha falou, né, para ela. E a moça enxugou as lágrimas abundantes e informou: não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retomará ao ritmo normal. Permita-o Deus, disse a mãezinha dela, né? Fim do intervalo mais longo, indagou a doente: onde está o Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada: não sei, mamãe. Não se vem há muito? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para sua mocidade. Que será de você sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está refeto de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. O André Luiz falando, né? Que ele ficou emocionado aí com a consideração da Cândida, né? E aqui a gente vê que a mãezinha é previdente, né? Com sabedoria, ela está preocupada em deixar a filhinha ao sabor das circunstâncias da vida material, tendo visto que ela é tão jovem e está com medo de ser seduzida, né, por alguém que venha
a prejudicá-la, né? Então ela espera pedir ajuda para o Paulino. Só que o Paulino aqui também na história, ele a princípio aqui, ele é alguém que está até criando alguma dificuldade. A gente vai ver aqui na sequência, tá? Vamos lá então. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Quer dizer, a preocupação dela está certa, né? Até porque não faltam precedentes aí, né? Para pessoas que em momento de dificuldade apelam para a chamada vida fácil, né? Que de fácil não tem nada, na verdade, né? Mas querendo dizer dos desvios, né? A facilidade do desvio, na verdade, né? A porta larga, quando as pessoas começam a vender o corpo, né? Começam a vender o sexo, não é? Os profissionais do sexo. Então é muito fácil a pessoa enveredar por esse caminho, às vezes num momento de dificuldade, né, pessoal? Então a mãezinha está preocupada com isso, porque sabe que, embora eles tenham sido pobres, e o chefe de família da família tenha deixado uma vida pobre de recursos materiais para a família, né? Na verdade deixou uma vida honesta, né? Deixou uma vida com princípios, com uma moral, né? Como herança. Então ela tem essa boa formação aí, a mãezinha dela também, né? Então ela quer preservar essa condição na filhinha. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde, e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa da minha alma, e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Puxa vida, né? Que lição, né, pessoal? E é bem isso mesmo, né? Acho que somente quem esteja passando por uma situação tão radical assim, né? Próxima da morte, uma doença terminal. Oi, Sueli, boa noite. Beijão. Talvez poderia saber da profundidade disso que ela está falando, né? A profundidade disso que ela está falando. Isso aqui parece até, eu estava me lembrando até daquela, quando Paulo de Tarso foi fazer aquela visita à casa do caminho, né? Não, o Gamaliel, né? Gamaliel, desculpa. Gamaliel foi fazer. Gamaliel era o instrutor do Paulo de Tarso, né? O Gamaliel era um fariseu, mas uma pessoa muito boa, né? Ele foi fazer uma visita, ele era simpatizante até dos cristãos, né? Ele foi fazer uma visita na casa do caminho, onde Pedro, Tiago, João e vários outros estavam ali trabalhando, né? É um trabalho de caridade. E ele chegou ali, e ele fariseu, tal, né? Aquele status que ele possuía, todo aquele glamour em torno dele, né? E ele encontrou lá acho que é o Salmônio, se eu não me engano, que era um amigo dele, era um amigo da alta sociedade dos judeus lá em Jerusalém, tal, uma pessoa conhecida, rica, tal, que estava ali sendo atendido, pela casa do caminho, que tinha perdido tudo, né? E aí ele começa a conversar, uma conversa muito interessante entre o Gamaliel e a pessoa, e aquele amigo dele que estava ali recebendo a ajuda dos cristãos, né? E aí o Gamaliel se esquivando de falar a respeito do cristianismo, se esquivando. Aí o amigo dele fala assim, se eu tivesse no seu lugar, talvez eu também me esquivaria, né? Mas agora que eu estou aqui nessa situação, e que as únicas pessoas que me ajudaram foram os cristãos, eu não tenho como pensar diferente, lembrando que Jesus realmente foi o
o enviado de Deus, né? Porque somente quem sofre, somente quem sente a dor do jeito que eu senti e o abandono do jeito que eu senti, é que poderia dar valor à mensagem de Jesus. É uma conversa muito interessante e muito bonita, né? Que é bem isso mesmo, né? Quando a pessoa está numa situação assim de dor, de dificuldade, ela começa a enxergar de uma forma mais elevada, né? E essa senhora, Dona Cândida, ela teve uma vida correta e chegava no final da existência dela lúcida e com a paz de consciência, né? O que é mais importante, né? Talvez a gente ainda não saiba apreciar isso da forma correta, né? Mas quem está doente, quem está no leito, sabe dar valor a isso, né? A importância da consciência tranquila, né? Aí continuando aqui, sabe o Senhor dos motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro, o seu devotamento, minha filha. O seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra, com as preces do amor que nunca morre. Né? Talvez esses sejam os maiores tesouros, né? O tesouro da consciência em paz, e o tesouro de deixar um coração, né, que nos ama, né, lembrando de nós com carinho, não é, pessoal? Não é, Maria? Talvez seja um dos maiores tesouros que a gente possa deixar, né? Seu carinho enriquece, me morrerei feliz sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Olha que importante, né? Quer dizer, não seja boa e dócil só comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Né? Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos, no turbilhão das provas humanas e não descoroçoe. Né? Lições muito importantes, né? A Tânia, uma orientação dessas marca a vida da pessoa, exatamente. Ela vai levar a vida inteira essas palavras, né? As últimas palavras que os moribundos, né, que aqueles que estão já em fase terminal falam, geralmente são frases, são palavras que marcam mesmo para o resto da vida. Né, Jane? Palavras lindas, né? Ficam marcadas para sempre no espírito. São impregnadas de uma tal energia, sentimento que realmente tem um poder muito diferente, né? Então ela é interessante, né? Ela está transferindo esse carinho, né? Está pedindo para a filha, olha filha, esse carinho que você tem por mim, tenha para com Deus. Eu estou indo, mas ele vai ficar. Né? Ele está ficando, vai cuidar de você, mas dê a oportunidade, né? Tenha fé, tenha confiança na ajuda divina. Não é? É importante essa lição. A Maria, quando ela precisar, vai saber de onde tirar tudo isso. Verdade. Tá? Então vamos lá. Oh, mamãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga, estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se, não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Tadinha, né? Ela, nesse afã nessa preocupação de não perder a mãe, né? Ela às vezes acaba até não percebendo a realidade, né? Do que está ocorrendo. E a realidade é que a mãezinha já está mesmo, quase falecendo, né? Então vamos lá. Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigada, minha filha, estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Acho que deviam estar no hospital, né?
Beijaram-se comovidamente, e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderaro atento. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriano a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida, muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Você vê a importância, né? Como frequentemente acontece, né? Para criar os filhos, os pais se impõem duras renúncias, frequentemente, né? Duras renúncias, desapegos de bens materiais, de lazeres, de tanta coisa, né? Às vezes até de trabalho para poder cuidar dos filhos, né? Quando alguém pode suprir, né? Muitas vezes é preciso até, às vezes o marido trabalha, a esposa tem que cuidar, o que é bom até, né? A gente até estranha às vezes quando as pessoas ficam tão aflitas por trabalhar os dois, né? E às vezes até sem precisar, né? Às vezes os filhos ficam lá abandonados, né? Ou na mão de outros, né? Então vamos lá. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Que os 2 filhos se mandaram, foram para as cidades maiores aí, em busca de impulsos menos edificantes da mocidade, né? Aqui não falo o que eles buscaram, mas já dá para ter uma ideia, né? Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada, né? Então, depois de tanto trabalho aí e provações rudes, acabou adoecendo, né? Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. Olha só. Então foram 10 meses de intervenções. Você vê que o negócio foi longo, hein? Foi difícil. Não é fácil não, hein? Imagina só. Para a menina ali, para a moça, né? Ter que dar conta de tudo sozinha e cuidar da casa, da mãezinha, do trabalho, das despesas. Olha que situação, né? A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram, cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. Tá aí, né? Então, olha só. Imagina o peso que estava para ela, a dificuldade da mãezinha, a situação financeira, o trabalho, tudo ela tendo que cuidar. Procurou os familiares se esquivaram. Procurou os amigos foram indiferentes. Né? Então, olha só, já dá para a gente entender mais ou menos aqui o drama dela. Né? Então, nós vamos ver como é que ela tentou resolver o seu problema. Tá? As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente, ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas, e todas as portas permaneceram seladas. Você vê que ela procurou, né? Ela procurou em todas as portas, né, possíveis a ela ali, e todas as portas estiveram seladas. Isso é o próprio Calderaro que está falando, né? Ele que está falando, está comentando aqui as dificuldades dela, né? Então, vamos ver aqui, né? Tá.
Deixa eu ver. Então, incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Né? Quer dizer, no meio disso tudo, ela cedeu a um determinado convite pernicioso aí, né? Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Então, veja bem, a Diana está explicado porque ela pode enlouquecer. Na verdade, parte da explicação a gente comentou, né? Agora que vai dar para entender melhor o drama dela, né, Diana? Porque veja bem, ela com uma boa formação moral, familiar, tal, ela teve que trabalhar numa casa de diversões noturnas, né? Então, com o intuito, o Calderaro explica aqui de uma forma bastante clara, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Ela não foi para se divertir. Ela não foi obedecendo impulsos menos dignos. Ela foi para conseguir dinheiro mesmo, para sobreviver, né? Cantaria e dançaria melhorando a receita. Né? Que coisa, né, pessoal? Por isso que não dá para a gente julgar, né? Não dá nunca para a gente julgar. Né? Tem tantas pessoas aí que diante de, de problemas angustiosos aí se envolvem, né, com ambientes questionáveis, com ambientes talvez que a gente não gostaria de trabalhar, com pessoas de trato difícil, né? Ou atividades que nós não gostaríamos de fazer, mas que elas acabam fazendo, né? Mas por necessidade. Quantas pessoas acabam caindo nessa situação, né? Então, até eu estava lembrando daquela historinha do Chico Xavier lá, né? Que Chico Xavier fez uma campanha, estava fazendo uma campanha lá para arrumar dinheiro lá, e as únicas pessoas que acabaram ajudando lá foram as prostitutas da cidade lá que acabaram ajudando ele, né? Você vê que coisa, né? O pessoal se esquivou, tal, as únicas pessoas que ajudaram foram as prostitutas. E é muito interessante que uma vez chamaram as pessoas, muito interessante também aquele lance que eles tinham alguns amigos que estavam preocupados com a sexualidade do Chico e tal, né? E armaram uma para ele, é, e convidaram ele para ir num certo lugar lá, e chegar lá estava cheio de mulheres lá, prostitutas, né, profissionais lá do sexo. E como é que acabou a história? Acabou a noite com ele contando histórias dos espíritos, né, fazendo evangelho com as moças lá, foi muito divertido, né? Tem, eu não sei que livro que fala, se é os lindos casos do Chico Xavier, do Ramiro Gama, se eu não me engano, acho que conta esse episódio, muito engraçado, né? E o Chico acaba a noite lá fazendo evangelho com as moças lá, né? Mas a gente não pode, né, julgar, né, das aparências. Estamos todos com as nossas dificuldades, né, tentando fazer o melhor, tentando ser feliz, tentando resolver problemas, todos nós estamos, né? Desde então, continuando aqui, desde então passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras. Ela passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras. Porque esses ambientes são ambientes perigosos, difíceis mesmo, espiritualmente, materialmente. Não é fácil, não. Boa noite, Godurcha, seja bem-vindo. Né? E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações. Né? Por mais que ela resistisse às solicitações dos sentidos, quer dizer, ela tentou resistir, tentou estar no foco ali do trabalho, de arranjar dinheiro e tal, mas pessoal, é difícil, né? Não tem aquela frase que fala assim, passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo? Esses ambientes são complicados, né? As seduções, as vibrações, isso tudo vai puxando a gente para baixo.
Tem até, eu estava lembrando de uma outra historinha lá do Chico Xavier, que tinha uma família lá meio complicada, que todo mundo falava mal daquela família e o pessoal ficava meio com medo, que o Chico gostava muito de passar várias horas lá conversando na casa daquela família, né? Era uma família assim muito questionada mesmo, o pessoal estava preocupado com o Chico, né? Aí o Chico uma hora ele perguntou para o Emmanuel assim, Emmanuel, você acha que eu não devo, você acha que eu não posso entrar lá? Você acha que eu não posso entrar lá? Perguntou para o Emmanuel, né? Aí o Emmanuel falou assim, Chico, a questão não é se você não pode entrar lá, a questão é se você consegue sair de lá. Achei muito engraçado isso também, né? A questão não é se você pode entrar lá, a questão é se você consegue sair de lá. Por quê? Porque tem ambientes que são tão complicados que é um verdadeiro visgo. A influência, a sedução é um verdadeiro visgo. Entrar é fácil, difícil é sair. Né? Então, por isso que essa moça aí, por mais que ela resistisse, né? Jovem, né? 20 anos, por mais que ela resistisse, ela estava ali cercada de tudo e de todos, numa posição contrária, né? Numa vibração contrária. Tá? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Né? Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, que ela queria pedir ajuda para ele, para cuidar da filha dela, tá? Foi justamente o Paulino que acabou atraindo ela com uma determinada proposta. Ela acabou aceitando a proposta do Paulino. Né? Não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Então aqui dá para a gente entender, né, a visão dos espíritos. Né? Aceitou-lhe a proteção prematura. Então fica implícito aí como os espíritos estão vendo o que aconteceu, que ela se colocou prematuramente sob a proteção dele. E logicamente que tudo tem um preço, né? Se ela se coloca sob a proteção dele financeira, ela entra no jogo dele, né? No jogo da dependência, né? De uma pessoa que pode ser uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa sem condição moral. Nós vamos ver aqui, né? Se não é, vamos ver até que ponto, tá? Vamos ver aqui na sequência. Eu não gosto de ficar adiantando muita coisa, não. Né? Mas ela se colocou sobre a proteção dele prematura na visão dos espíritos, né? Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas. Olha que coisa, né? Quer dizer, ela saiu de casa, a mãezinha dela não estava nem sabendo. E ela foi morar lá no centro de diversões noturnas. Quer dizer, ia ficar totalmente por conta da casa lá, noturna, e da proteção do Paulino. Né? Então fica refém, a questão é essa, né, pessoal? Fica refém de uma situação. Depois fica mais difícil para voltar, né? Fica mais complicado, né, Tânia? A Diana, é igual o carnaval, você vai só para brincar, mas depois vem as complicações, né? Você está ali dentro daquele caldo psíquico, né, Diana? Até a Teresa de Brito fala assim no livro Vereda Familiar, fala assim, muitos falam assim, o carnaval não tem nada demais, não tem nada demais, né? Aí ela fala assim, realmente não tem nada demais, só tem de menos. Os espíritos têm cada tirada, né? Fazer realmente, o carnaval não tem nada demais, só tem de menos, né? Que a gente, né? Eles têm umas assim que a gente é muito engraçado, né? Então ela ficou lá por conta do tal do Paulino lá, né? Fixou-se então no centro de diversões noturnas e se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza. Qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia? Né? Então dá pra gente imaginar a situação, né? Então ele devia ser um pouco mais velho e tal, experiente e ela jovem, né? Do jeito que ela é, né?
Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. Né? Também não tinha razão de colocar mais uma preocupação na cabeça da mãe, né? Então dá para entender isso lá. Ela quis preservar a mãezinha de outras notícias aí aflitivas, né? As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Olha aí, pessoal. Recordando os exemplos maternos, a consciência dela, né, o modelo que ela traz de vida, de mulher, né, de maternidade, de dignidade. Então, tudo isso falava muito alto dentro dela. Né? Falava muito alto dentro dela. Então ela lembrava disso e sentia perturbações conscienciais, pessoal. Olha aí que coisa. Aí começa o grande desequilíbrio. Né? E de encontro à consciência, né, Tânia? Você sabe que está fazendo uma coisa errada, mas está fazendo e, né, não consegue parar. Tá? Então vai gerando um conflito muito grande entre o que eu quero, o meu ideal, e aquilo que eu estou fazendo de fato. Né? Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia a admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Aí que a gente vê, né, pessoal, aí que é relativo mesmo a questão do dinheiro, aí que é relativo a questão da beleza, não é? A gente vê um caso clássico aí, né? A pessoa começa a ter dinheiro, começa a ter, né, a ser exaltada na sua beleza, mas está cada vez com menos paz de consciência. Né? Então, a Diana, se a mãe morrer, vai pesar mais ainda. A Rossana, a pessoa entra em choque com os próprios princípios. Isso mesmo. Né? Fica um choque entre o self e o ego aí, né? Os ideais, né? Os ideais superiores e aquilo do dia a dia, né? Aquilo que ela está vivendo, né? No dia a dia. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada, precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Pessoal, aqui a gente vê também uma situação que não tem como a gente fugir. Quando tudo é contrário, por mais que você queira sair de uma situação, parece que você é arrastada a ela, né? Parece que você é arrastada a uma certa situação, aí está também uma provação. Aí está também a relação com o passado, muitas vezes que nos leva a entrar em certas situações que a gente não sabe nem como a gente entrou e nem como vai sair, mas que tem uma função também para a gente. Tem uma função para a gente também. É uma visão mais contextual, né? Muitas vezes a gente tem situações contextuais que são todas adversas. E por mais que você tente sair, parece que você é arrastado para ela. Né? Então, porque isso está fazendo parte da nossa aprovação. Né? A Diana, por isso é importante os conselhos dos pais a seus filhos pequenos. Verdade, é isso mesmo, Diana. Fundamentais, né? Esses conselhos, né? Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos,
debatia-se-lhe a mente, angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Né? A Diana lê, e aí, regra geral, a pessoa cai, né? Veja bem, Diana, veja bem, aqui, ela está passando, a gente percebe que ela está passando por, não é só uma questão de opção dela. Né? O Calderaro deixou claro, ela bateu em todas as portas possíveis para ela e todas as portas estiveram cerradas, tal. Então deu a entender que o que era para ela possível de fazer diante do esgotamento dela, diante da angústia, diante desse quadro difícil, ela tentou. Mas parece que fazia parte do quadro provacional dela passar por essa experiência. Não quer dizer que ela vai cair totalmente. Ela pode sofrer parcialmente, mas não quer dizer que ela vai cair totalmente. Né? Aí entra os méritos e os deméritos dela, não é? Aí entra os créditos que ela tem, que a mãezinha dela tem, e é por isso que os espíritos amigos estão aí, para não deixar que ela caia totalmente. Né? Então, a nossa força não está só em a gente fazer tudo sozinho, está também nos créditos que a gente tenha, nos méritos, para a gente receber certa ajuda na hora que a gente precisa. Porque ninguém vive só para si, né? Nós vivemos nessa teia de ajuda mútua aí, e muitas vezes nós, talvez por nós mesmos, nós cairíamos. Talvez nós caíssemos, se estivéssemos a sós, conosco mesmo. Mas a nossa vida não é a gente com a gente mesmo só. A nossa vida é feita dessa ajuda dos espíritos, né? Que nos ajudam, nós também ajudamos. Então, graças a Deus existe esse amparo, né, Tânia? E às vezes falta força, né, Rossana? Por isso que a gente nunca pode dizer, olha, eu venci na vida por minha própria conta, porque enche a boca para falar. Gente, quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada. O que seríamos nós sem ajuda? Aquilo que a gente acha que foi sorte do destino. Que sorte que eu tive de tomar determinada decisão, que sorte que eu tive de ir para... Gente, que sorte que nada. Foi pura ajuda espiritual. Foi puro amparo espiritual. É logicamente com alguma boa vontade e trabalho da nossa parte. Não é? Mas às vezes a gente cria essas ilusões, né, de autonomia, de independência, a gente enche a boca para falar das suas conquistas, não? E nada. Né? Se não fossem os espíritos amigos, a gente já tinha caído faz muito tempo. Eu falo por mim mesmo. Se não fosse a ajuda espiritual, eu tava danado, tava frito. Não é? No entanto, com a ajuda espiritual, a gente algo tem podido fazer. Né? A gente algo consegue fazer com a ajuda de Jesus, dos bons espíritos, né? Graças a Deus, né? Mas é isso, é uma questão da gente ter humildade para perceber essa realidade, né? É muito importante a nossa humildade. E a gente retribuir para a vida, não só usufruir da vida, retribuir a vida, já que a gente só está de pé por causa da ajuda divina, e às vezes a gente está reclamando ainda, achando que os espíritos não me ajudam, eu não melhoro, os espíritos... né? E às vezes está reclamando de barriga cheia, porque se não fosse a ajuda, a gente só está de pé por causa da ajuda. Se não fosse essa ajuda, nós já talvez estivéssemos aí no hospital psiquiátrico, ou estivéssemos já até desencarnados, já. Nas armadilhas que a gente sofre aí, né? A Rossana, a gente nem sabe o que se passa no plano espiritual, nem fazemos ideia, né? Verdade. Quando eu tenho, lembrando o André Luiz, numa das passagens dos livros dele, ele fala assim, olha, quando um dos instrutores do André Luiz falando assim, olha, quando os nossos irmãos choram e pedem ajuda, geralmente o nosso trabalho socorrista já está terminado. Ai, que coisa, né? Eu achei muito engraçado isso. Quando os nossos irmãos encarnados gritam pedindo ajuda, desesperados, geralmente o nosso programa de ajuda já está encerrado. Querendo dizer assim, que quando a gente chega a pedir ajuda,
A ajuda já está terminando já, eles já fizeram o que foi possível e já está, né? O trabalho já está realizado já. Imagina como seria sem a ajuda, né, Gudas? Ai, ai. Eles falavam isso numa situação lá que um chefe de família, um senhor que estava quase desencarnando lá, ele quase morreu à noite, porque ele ficou tão preocupado, né? Ficou tão preocupado, levou tantas preocupações na hora de dormir, que ele estava quase tendo um derrame. E não era a hora ainda dele, dormir, dele morrer. Ele precisava de alguns meses ainda para preparar alguns problemas da família lá, para ajustar algumas coisas, né? E aí os espíritos foram lá e ajudaram ele. E perceberam que ele estava quase desencarnando, de tanta preocupação que ele levou para a cama. Aí está um alerta para a gente, não ficar levando preocupação para a hora de dormir, né? E, e aí eles ajudaram, desfizeram o coágulo lá no cérebro, lá, né, na circulação do cérebro, ajustaram tudo do jeito que precisava. Aí no finalzinho, eles meio que acordaram o senhor, né, aquele senhor que eles estavam ajudando, e o senhor desesperado, e eu vou morrer, e eu vou morrer, e eu vou morrer, e não sei o que, começou a gritar, e os familiares acordaram, todo mundo atropelando um ao outro, e foi aquela confusão, e chama médico, e chama isso, e chama daquilo. E aí que o Espírito fala para o André Luiz, fala, quando os nossos irmãos gritam pedindo ajuda, geralmente o trabalho já está encerrado, né? Então eu estava lembrando disso aí, dessa experiência do André Luiz aí, né? Então vamos lá, continuando aqui com a Julieta, né? Vamos entender o que mais está ocorrendo aqui. Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recurso em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu o caldeirado antecioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão, colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Você vê? Aí os méritos. Ok, Marli, um abraço. Aí os méritos da Cândida, né? Os méritos da Cândida. Ela não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços. Olha os espíritos falando, Caldeirado falando. Olha, já ajudou em muitos serviços. Né? Provavelmente que os espíritos precisaram da ajuda dela para ajudar alguns encarnados. E ela ajudou. Né? Então agora a sua oração está encontrando eco na ajuda espiritual que ali está em torno delas. Né? Aí depois, continuando aqui. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Quer dizer, lembrou das várias mulheres dos nossos dias, né, que também vivem do mesmo jeito. Né? Vivem passando conflitos muito parecidos com esse. Né? A Diana, que coisa linda, as preces maternas acompanhavam, né? Você vê que coisa, né? Interessante, né, Diana? A Maria Lê, eles falam, será por várias reencarnações do que ela tenha feito de ajuda, é isso? Pode ser, mas talvez até dessa vida mesmo, o quanto ela sofreu nessa vida, o quanto ela ajudou a várias pessoas, espírito bondoso, que é provavelmente um espírito de luz, que veio do plano espiritual para um trabalho singelo, mas um trabalho abençoado, que está chegando no final da vida como alguém que conseguiu concluir as suas atividades, né? Um completista, né? Uma completista. Né?
rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem no divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Olha só. Quer dizer que o conflito gerado pela noção de consciência, né, o referencial elevado que ela tinha e o que ela estava fazendo da vida dela, essa provação que ela estava passando, então produzia uma vibração muito pesada. A vibração do conflito que a gente vive, os conflitos são vibrações pesadas, que vão enfermando mesmo, vão gerando sintomas físicos, emocionais, mentais, comportamentais, vai enfermando o cérebro, o sistema nervoso. Se persistir durante muito tempo, né, Diana, vai causando estragos consideráveis, né? Inclusive, essas vibrações pesadas, escuras, desciam pelo rosto, pela fronte, e fixavam-se no aparelho respiratório. Pessoal, olha que interessante. Você vê que coisa, né? Começa a gerar problemas lá no aparelho respiratório. Tendência a ter problemas de garganta, problemas de pulmão, né? Começa a gerar uma predisposição mórbida a certas doenças, né? De origem emocional, tá? De origem mental, emocional, né? A Rossana desequilibra o corpo todo, verdade. A Godocho, mas pode ser uma provação mesmo, né? Sim, com certeza, né? No caso dela aqui, é mesmo, isso aqui tem causa no passado. O que a Julieta está passando aqui, eles não vão falar propriamente do que aconteceu, mas tem causas no passado, com certeza, tá? Ou pode ser, vamos fazer um exercício aqui possível. E se ela foi responsável por ter induzido alguém a trabalhar num prostíbulo na encarnação passada? Se ela foi responsável pela queda moral de alguém? Então, nessa existência, ela pode vir tendo que lutar contra, mas é arrastado para um antro, para um ambiente perverso, para que ela sinta na pele a dificuldade, a provação de viver esse tipo de vida. Uma vida irregular, uma vida de sofrimento, né? Vocês entendem? É aí que eu estava falando que pode ser uma provação, né, Goducha? Que faz parte, até às vezes até a doença que a pessoa adquire. Gente, a gente se espanta quando a gente percebe a matemática da lei divina. Né? Até a gente fez um tempo atrás lá o livro Ação e Reação, a gente fez na internet, eu fiz aqui no centro, na nossa casa também. E tem casos assim que é impressionante. A matemática da lei divina, tudo se encaixa. Perfeito. A lei perfeita. Né? É que aqui nós não vamos fazer nós vamos enxergar essa questão hoje aqui, nem o livro não vai falar disso propriamente, né? Mas é impressionante, pessoal, tá? Então dá pra gente, no exercício de discernimento, dá pra gente deduzir algumas coisas aí, tá? Provavelmente, tá? Tudo é perfeito aí na lei divina. Nada acontece por acaso, né? Represar, então as energias que chegavam até o aparelho respiratório represavam-se na pleura. Pleura é aquela estrutura, aquela pele ali que reveste o pulmão, tá? Se não me engano é isso, é uma camadinha ali que tem de revestimento dos pulmões, né? Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos já é dentro do pulmão mesmo, né? Que são pequenas estruturas, cavidades ali dentro do... É uma membrana, né? Que envolve o pulmão, isso mesmo, né, Tânia? E os alvéolos estão ali mais dentro do pulmão, né? A estrutura mesmo do pulmão. E daí passavam ao coração. Né? Por quê? Porque o que a gente respira, olha só, o oxigênio, né, que a gente respira, que passa pelos pulmões, vai para o coração. Por quê? Porque vai para o sistema circulatório para ser levado
para todas as partes do nosso organismo, tá? Certo? Então, dos pulmões, naturalmente vai para o coração. Então, essa energia escura fez esse trajeto também. E do coração, essa energia se esparrama para todas as partes do corpo. Pode se esparramar para todas as partes do corpo. Tá? Por isso que, quando a gente aplica passe também, você vai e coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa, né? Ali uma certa distância, e começa a irradiar. E a pessoa recebe lá no centro coronário, e aquela energia desce sobre a fronte, e vai, chega nos pulmões, e nos pulmões vai para o coração, e do coração, da circulação, vai para todas as partes do corpo. É o mesmo trajeto. Os espíritos usam esse trajeto normal, né, da nossa fisiologia, para fazer chegar as vibrações que precisam chegar em todas as partes do corpo. Não é magia, é tecnologia. Não é magia, é tecnologia, né? Então não tem aquela coisa mágica. Como é que os espíritos ajudam, né? Como é que o transcendente, o espiritual vai atingir o físico? Gente, não é tão complicado assim, né? Influencia lá o sistema nervoso, influencia as glândulas, a pineal, a hipófise, tá? E elas comandam todo o resto do corpo. E essa energia vai e desce para o pulmão, do pulmão para o coração, e do coração se esparrama para o resto do organismo. Tá? Então, não é tão difícil da gente entender, né? Como é que os espíritos, agindo de uma forma assim transcendente, conseguem atingir, né, o material, né, o fisiológico. Tá? Certo? Deixa eu ver se dá para pegar um pouquinho mais aqui. Só para terminar aqui então, pessoal. Né? Só um pouquinho, peraí. A gente já está acabando, né? Tá. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos, daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Olha só, né? Então as artérias, né, levavam essa substância aí escura. Aí vai levar para o resto do corpo, né? Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Tá? Olha só, né? A gente recebe, ela criava, olha só o circuito, ela criava através dos conflitos dela, de ordem mental, emocional, né? Ela criava aqueles conflitos conscienciais dentro dela que produziam essa energia escura, e essa energia escura descia lá para os pulmões, e dos pulmões entrava na circulação, e na circulação chegava novamente até o cérebro, só que aí chegava no cérebro de uma forma mais fisiológica, mais material, mais somática mesmo. Vocês entenderam? Então aí passava a influenciar negativamente o cérebro, né? Próximos aí da substância cinzenta. A substância cinzenta são os neurônios que estão ali de associação do córtex, né? Responsável pelas várias funções do córtex, a parte motora, associação de ideia, memória e várias coisas que áreas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? A nossa inteligência e tal. A Diana aí explica como originam-se as doenças psíquicas, né? E como elas viram problemas orgânicos também, né, Diana? Como somatizam, né? Você vê que coisa, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos dar uma paradinha porque depois também vai entrar num outro parágrafo grande aqui, que aí o Caldeirada vai explicar melhor a questão do desequilíbrio da Julieta, tá? Mas aí semana que vem a gente continua, tá bom?
Vamos então convidar a todos para fazermos a nossa prece final, agradecendo de coração pelas bênçãos dessas informações que vêm como informações socorristas para todos nós, porque podemos ser essas pessoas também que estejam vivendo conflitos entre os ideais de enobrecimento e entre as viciações, entre os desequilíbrios do dia a dia, as atitudes comportamentais, muitas vezes que não conseguimos controlar, mas que com o tempo, Senhor, com a tua ajuda, com a ajuda dos bons espíritos e com a nossa própria ajuda, nós vamos conseguir vencer esses obstáculos, superar vacilações e fortalecemos-nos no bem, no amor, no equilíbrio, na justiça, na harmonia. E todos nós temos essa capacidade, pois, como os próprios Espíritos nos ensinaram, Senhor, não há arrastamentos irresistíveis, né? Nós podemos vencer, superar todas as dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, tá? Pela presença aqui de todos. Sempre, né? Os amigos aí prestigiando o estudo. A gente é muito grato a todos vocês, viu? Recebam um grande abraço, né? Maria, Deoclésio, Diana, Bélia, Regina, Tânia, a Márcia, Tina, Estofela, Rossana, Ana Cláudia, Sueli, Goducha, Liana, Mandala, Jane, Márcia. E também quem estiver no Facebook, tá? Também receba o nosso abraço, o nosso carinho. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Muita paz a todos.